Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos nossos poderes extrafísicos. Bom, gente, a gente está num momento que a gente está aflorando muito a nossa mediunidade, né? Então, antigamente a gente falava muito de mediunidade, de dons mediúnicos, e todo mundo tinha muito medo disso, né? Quem não era do babado saía correndo. Hoje em dia a gente já tem condição de falar mais assim em termos de poder extrafísico, sem que a gente se sinta poderoso. Como que eu vou falar isso? Como é que eu vou levar essa mensagem para vocês? Bom, primeiro a gente vai falar na questão da frequência da transição planetária, que tudo tem a ver, né? Eu venho falando para vocês que a gente está com o planeta passando pela transformação e aquele blá 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 todo que vocês já estão careca de saber, que pela mudança da frequência, o planeta está fazendo essa transformação natural, essa mudança afeta a gente. Como afeta a gente? Quando essa frequência reverbera na nossa e altera o nosso padrão frequencial, a gente fica muito mais perceptivo, muito mais sensível naquele momento que a gente está vibrando numa frequência mais alta. É como se todo o teu organismo estivesse naquele momento trabalhando de forma a captar mesmo ondas que até então você não estava acostumado a captar. Então, em determinados momentos, você vira vamos dizer, um super-herói, tá? Hoje em dia a gente já tem condição de falar isso sem que a gente se sinta uma aberração, né? Algo totalmente fora do contexto, como era antigamente. Lembra os caça-bruxas, né? Então, acho que hoje já dá para a gente falar de poder extrafísico sem que haja esse tipo né, de milindre. Mas é importante a gente reconhecer esses poderes e saber como utilizá-los. Por quê? Porque isso é uma faculdade bacana que toda a humanidade, daqui a um tempo, não sei precisar quanto tempo, acho que nem a própria espiritualidade sabe, porque isso é uma caminhada individual, né? Mas, assim, a tendência realmente é daqui a um tempo todos nós vamos ter todas essas faculdades muito bem desenvolvidas. Aí se preparem que vai ser fogo. Por quê? Porque você não vai poder mentir mais, você não vai poder... Porque a gente vai ter capacidade de ler mente, a gente vai ler o outro energeticamente. Então, vai ser mais complicado, né? Hoje em dia a gente pode esconder aquilo que a gente pensa, mas lá para frente não vai ter como. Então, mas isso vai demorar um pouco. Mas agora alguns estão conseguindo sentir essa nova frequência e desenvolver isso mais, né? E aí eu vou passar para vocês um pouquinho desses poderes, até para vocês reconhecerem, tá? E não é para ter medo, é que eu sei que isso foi tratado, até se a gente for olhar lá no Livro dos Espíritos, que o Kardec trouxe para a gente, era tratado como as faculdades mediúnicas, né? E muita gente fica com medo, acha que isso aí está mexendo com mortos, está mexendo com demônios. A gente sabe que tem muito folclore, muita religião por trás. E já é tempo da gente ver isso de uma forma mais clara, né? Desmistificar isso e saber aproveitar a mediunidade para a gente, para o nosso crescimento. Porque, na verdade, a mediunidade ela é justamente para fazer a gente crescer. É uma ferramenta para crescimento nosso, né? Vocês vão ver que quanto mais a gente consegue se conectar com esse outro mundo que está aí, que a gente não percebe, só porque nós não estamos configurados a perceber essas outras ondas que estão ao nosso redor, quanto mais a gente consegue perceber esse mundo invisível, mais a gente fica antenado e mais a gente fica preparado para viver no mundo do lado de cá. É que, na verdade, é um mundo só, tá? A gente sempre fez essa separação, mundo do lado de lá e mundo do lado de cá, que era talvez para a gente entender melhor. Mas a gente já está grandinho, a gente já tem condições, talvez, até científicas, tecnológicas, de entender que tudo é um mundo só. A gente não convive com as ondas do rádio, a onda do celular, a onda do micro-ondas, está tudo aqui nesse mundo.
Então os espíritos, os outros seres extrafísicos estão aqui também. Só que eles estão vibrando numa frequência que a gente não consegue captá-los. Alguns, a maioria, mas alguns já conseguem. Então vamos lá. Dentro disso, algumas pessoas já desenvolveram alguns poderes, vamos falar assim, alguns poderes extrafísicos. Dentro desses poderes a gente pode falar nós temos os videntes e os clarividentes, seriam os primeiros. Muita gente me pergunta, Meire, qual é a diferença do vidente e do clarividente? O vidente, você consegue visualizar assim mesmo. A frequência está aqui, se forma, porque como é que a gente consegue ver? Pela onda do espectro luminoso, se forma a imagem que leva para a tua retina desse teu olho aqui físico, você consegue visualizar. O vidente, ele percebe frequências do espectro luminoso que a maioria das pessoas não percebe. Então ele vê realmente aquilo no plano físico, com esse olho que a terra há de comer, né? Como os nossos avós falavam. O clarividente, ele já consegue perceber com o nosso olho energético, vamos dizer assim, né? Com o nosso olho do chakra frontal, o nosso terceiro olho que nós temos aqui. Então ele percebe já de uma forma mais sutil, talvez, vamos dizer, com o nosso perispírito, ele enxerga com esse nosso corpo mais sutil. Então essa é a diferença do clarividente e do vidente. Agora, como o planeta está fazendo essa alteração, a gente vai ter muito mais videntes, porque a gente está sofrendo essa reverberação dessa frequência, alterando o nosso padrão, fazendo com que a gente consiga enxergar essas outras frequências que estão aí com mais facilidade, tá? É física, gente, é coisa natural. Não se assuste se você começar a enxergar que não posso fazer nada, faz parte do processo evolutivo do planeta e seu também. Aí nós temos os clareaudientes e os audientes. A diferença também é a mesma coisa. Os audientes você consegue perceber sons, você escuta nitidamente, às vezes faz até cosquinha no ouvido, um som que a maioria das pessoas não percebe, mas você está ouvindo. É o caso até dos cachorros, que conseguem ouvir sons, né? Você vê, tem aqueles apitos ultrassônicos aí que só o cachorro escuta e a gente não escuta, né? Mas algumas pessoas estão configuradas lá com um nervinho lá auditivo, consegue perceber aquela frequência que a maioria não percebe. Por quê? Porque ela está vibrando numa frequência diferente da maioria. Então, também a gente vai evoluir para chegar lá igual a essa pessoa que já evoluiu. Então, o audiente, ele parece que está aqui perto, não é uma vozinha lá dentro da cabeça. O clareaudiente, a vozinha está lá dentro da cabeça, viu? Muita gente confunde até com esquizofrenia, né? Já estou ouvindo vozes lá dentro da cabeça. E o audiente, não, você escuta mesmo, é nítido. Eu tenho horas que eu escuto que parece que, oi, cadê dentro do carro? Às vezes parece que dá até assusta, parece que tem gente andando comigo dentro do carro. Outro tipo de, vamos dizer assim, de poder seria de você falar, às vezes isso foi muito difundido nas igrejas, de você falar em outras línguas, que seria o poder de você, você não conhece aquela língua e de repente do nada você entende a língua, você fala aquela língua, você consegue se comunicar. Por quê? Porque futuramente a gente vai ter uma linguagem universal, tá? E isso acontece muito com os contatos extraterrestres, as pessoas que têm contato com os seres lá de fora. Eu não consigo, assim, é difícil eu passar para vocês como funciona isso, mas é uma comunicação mental mesmo, você consegue captar o que o outro está falando, e aí nisso funciona dentro dessa própria linguagem mesmo, né? O outro está falando, independe da língua que está falando, você consegue captar o que está sendo dito, tá? Então algumas pessoas acabam que têm essa fluência mais dentro de qualquer idioma, porque faz parte desse processo de futuramente a gente conseguir captar qualquer língua, sabe? É um troço meio doido, mas você vai falar em qualquer idioma e a gente vai conseguir entender. Né? Você vai falar o que for, porque as palavras não vão ter tanta importância.
eu não consigo expressar, não consigo passar para vocês como funciona isso, porque é difícil. O nosso cérebro ainda não tem essa função, mas algumas pessoas já conseguem. E uma das características é justamente isso. Você conseguir entender línguas que você nunca ouviu na vida, e isso está acontecendo muito até em função, o que está facilitando muito, são essas séries que tem aí pelo Netflix, que a gente vê em russo, alemão, holandês, chinês, japonês. E aí quando você coloca a pessoa que vai lendo só com a legenda e deixa o áudio original, muita gente já tem relatado que não sabe como, mas consegue entender, às vezes, frases, coisas que a pessoa está falando num idioma que nunca viu na vida, tá? Então não se assuste também, não é bruxaria, faz parte desse processo, você está trabalhando numa frequência diferente. A gente vai ter também um outro poder, seria o poder da cura. Muitas pessoas estão alterando o padrão frequencial e trabalhando em cima da autocura e da cura do outro. Então, a pessoa está com uma dor de cabeça, está com um mal-estar, alguma coisa, você se aproxima daquela pessoa e ela melhora, né? Ou até através da imposição de mãos. Você vai começar a perceber isso e aí exercita. Quando você perceber que isso está acontecendo, quanto mais você exercitar, mais você vai desenvolvendo esse seu superpoder. E isso é bem legal. Isso não é também nada demais, viu? É uma coisa que futuramente... A gente não vê aqueles filmes onde a pessoa corta e consegue regenerar o corpo, não tem aqueles filmes de ficção científica aí que só de olhar, acho que era qual? Lembra, Hugo, era o quê? Exterminador do Futuro? Não tinha um que cicatrizava? Era normal, né? Não tinha isso? É normal. Tem os X-Men também. Também X-Men, né? Então, isso daí, gente, as pessoas que bolam aqueles roteiros, eles muitas vezes pegam até em projeções essas ideias. Então, vão lá do outro lado, veem aquilo e trazem para cá, porque é real. Isso aí é o futuro, vai acontecer com a gente também. Então, exercita isso. Tá? Se você perceber que você consegue, às vezes, eu estou com uma dor de cabeça, e começa a alisar a cabeça e a dor passa, começa a exercitar. Quanto mais você exercitar, mais você está desenvolvendo esse teu poder. Então, é importante a gente saber reconhecer e começar a utilizar tudo isso. A gente vai ter também pessoas que vão ser altamente intuitivas, sabe? E em cima dessa intuição, às vezes a gente bate em coisas que a gente nem percebe. Tipo, você perceber a energia do ambiente, a energia do lugar, você captar coisas que você não sabe nem de onde vem. Tipo assim, eu estou num local, eu não sei o que aconteceu naquele local, você comprou um carro, aí você entra, acabou de comprar um carro usado, você entra naquele carro, quando você senta no banco, você sente alguma coisa estranha ali, porque de repente aquele carro ali teve um assalto, alguma coisa dentro. Então você começa a perceber isso, sabe? Porque tudo que nos acontece, a gente está trabalhando com os nossos chakras. Às vezes, algo que aconteça assim muito forte, a gente deixa impregnado na matéria que está ao nosso redor. Você produz aquela energia e fica impregnado na matéria que está ali próximo a gente. Então, logo depois, lógico que isso tem um tempo de durabilidade, essa energia ela fica circulando naquela matéria durante um determinado tempo. Quanto mais forte for, mais densa, lembra que eu já falei num vídeo, né, nas ondas, né, que elas são mais altas e tal, quanto mais mesmo potente, mais forte, mais amplitude aquela onda tiver, mais ela vai ficar impressa naquela matéria. E aí mais tempo ela vai durar. Então, aí, se você chegar próximo àquela matéria, você sentou no banco do carro e aquela matéria do banco ainda está circulando, aquela energia do medo, do pânico, você vai sentir, se você tiver com o teu poder intuitivo já bem aflorado. Isso em diversas outras situações, você começa a sentir todas as emoções, euforia, medo, alegria também, não só as coisas ruins, você pode também começar a sentir as coisas boas. Às vezes você entrar num determinado ambiente e você sentir uma coisa bacana, uma coisa legal.
Mas é que a gente sente muito mais as coisas ruins, por quê? Porque as coisas ruins, elas trabalham com os nossos chakras mais baixos, que trabalham com as energias mais fortes. Então, as coisas ruins, elas ficam muito mais impregnadas em tudo. Quanto mais sutil, né, mais leve o sentimento de alegria, de paz, de tranquilidade, ele é mais leve mesmo, ele é mais sutil. Então, ele fica menos tempo circulando. Quanto mais pesado, mais carregado ele fica. Então, por isso que a gente tem mais facilidade de captar, de perceber uma emoção negativa do que um sentimento. Tá? Que mais? A gente tem também os inspirados, aí fica ligado que vai ser legal, aqueles que tiver o poder extrafísico da inspiração. Você vai ter, às vezes, do nada, vai vir cliques mesmo para você resolver os problemas, situações, tudo que você estiver trabalhando, seja lá qual for o seu nicho de trabalho, do nada vem aquela ideia maravilhosa para você resolver uma coisa, para você criar alguma coisa. Gente, os gênios da humanidade todos trabalharam inspirados. Se a gente for ver, todos os inventores, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, sei lá, Santos Dumont, todos foram inspirados. Né? Então, cada vez mais a gente vai receber essas inspirações daqueles que tiverem esse poder extrafísico já bem ativado. Então, fica ligado, que isso pode trabalhar a favor, né? A seu favor, para você se desenvolver cada vez mais, até mesmo profissionalmente. Então, assim, a gente está num tempo que a gente está mudando mesmo, transformando como homem, como ser. O planeta está transformando e isso está reverberando na gente. E é muito importante a gente cada vez mais prestar atenção nisso tudo, viu? Para a gente crescer junto, né? A gente aproveitar essa transformação, para a gente evoluir mesmo. E tudo isso trazer benefício para a gente. A gente crescendo, a gente vai trazer isso também para as outras pessoas. Viu? Eu sempre falo que não é você ser egoísta, eu estou vendo isso só para o meu proveito próprio, não. Mas é que no momento que você começa a desenvolver cada uma dessas potencialidades, você vai sentir vontade de dividir isso com o outro também. Né? Você vai exercitando, você vai trabalhando isso e naturalmente você começa a compartilhar. E o mundo vai ficando melhor, cada vez mais. Bom, foi algum dos poderes aí que eu trouxe para vocês prestarem atenção. Presta atenção, tem muito super-herói disfarçado aí. Então presta que você pode ser um deles. Que eu tenho certeza que tem muito, cada vez mais a gente vai encontrar pessoas assim, com poder e fortes, viu? Poderes fortes mesmo. Então presta atenção, usa para o seu proveito, para o seu crescimento, aproveita que é a oportunidade de crescimento mesmo. Exercita e coloca depois à disposição da humanidade, tá bom? Era o papo de hoje, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz. Esse negócio da gente falar de superpoder, né, é engraçado, que aí daqui a pouco... Olha, eu quando era pequenininha eu queria ser a Mulher Maravilha, sério. Eu vivia rodopiando pelos cantos aí, falar, agora vai ser... Eu tenho um menino que faz... curso comigo, ele diz que quando ele faz projeção, ele pensa que ele é o Superman. Ele está sempre com uma capa amarrada agora, então lascou, agora mesmo que ele vai. Mas é engraçado mesmo, e a gente ficar ligado nesses poderes aí, a gente vai se sentir agora super-herói, né? Vai ser um tal de cada um com o seu cada um escolhe o super-herói e diz agora, eu já escolhi a Mulher Maravilha para mim.